seu testemunho e também ao mesmo tempo os agradecimentos por essa grande vitória. Ainda recordei que ela, nessa trajetória de ensaio com as irmãs e até mesmo as peças, preparando a peça para esse trabalho importante, ela passou um dia uma aflição muito grande. Para quem está de fora, não vê, não sente e está tudo bem, tudo normal. Mas quem está na guerra, guerreando, sabe dizer os apertos, né? E na segunda-feira, terminando o ensaio, e muita luta, muita aflição, muita angústia na alma, entrou as crianças no carro e ela foi fazer o trajeto para ir em casa. E nesse trajeto eu acompanhei um carro. Foi da vigília, né? Estava sozinho. 2 horas da madrugada aí, mais de 2 horas, foi da vigília. E a Marreca pediu para o Rafael e a Dora acompanhar com o carro até chegar à casa dela e depois retornar. No que ele saiu, dobrou a esquina, já tinha um carro encostado no carro da Nádia. E seguiu. E ele disse: olha, o carro está muito encostado, muito colado com o carro da Nê. E eles foram atrás, olhando, o carro seguindo. Momentos que queria fechar, era isso, né? Queria fechar ela encostava para o lado da calçada, para o lado pegar a rua direito. E quando foi chegando na casa, aí o Rafael encostou mais perto, deu farol alto, e o camarada saiu de lado e virou o quartel e foi embora. Mas seguiu até a porta da casa. Então você veja que são lutas, são perseguições, são afrontas, porque a obra tem que ser realizada, mas nós temos que enfrentar tudo isso. E ela guardou um segredo. O esposo estava trabalhando em engenheiro coelho naqueles dias, aqueles 3, 4 dias de engenheiro coelho. Ele estava só com as crianças em casa, para levantar de manhã, 6h30, levar as crianças para entrar na aula às 7 horas, retornar. E ela passou nesse dia essa angústia, essa aflição muito grande. Não sei se conseguiu dormir, mas o Salmo 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, guarda e livra. Aleluia. E Deus deu um grande livramento. E eu moro ali atrás do cemitério, meus vizinhos mortos ali, não mexe com ninguém. Fica quietinho ali, mãozinha posta, cidade do pé junto. Não mexe com ninguém, não faz fofoca, não se levanta contra o pastor, de jeito nenhum. Então eu moro ali, sempre morei no pé de cemitério. Arthur Nogueira foi 11 anos e 4 meses de cemitério. Saía na porta da sala assim, veio lá o multidão entrando, enterrando, sepultando, voltando para trás. E aqui foi morar também perto do cemitério. Mas um lugar muito bom, muito maravilhoso. Mas quando eu chego ali, um lugar muito sossegado, muito tranquilo, eu vou de longe, luz alta, olhando. Se eu ver um carro em frente de casa que eu não conheço, eu passo para na minha casa com coisa que eu não moro ali. Eu dou uma volta no quarteirão, dou 2, depois eu venho. A Bíblia manda nós vigiar. A Bíblia manda nós vigiar. Aí então eu lá perto do controle, o portão levanta, abre, eu entro, fecho o portão e vou deitar meu sono. O sono do justo é maravilhoso. Eu durmo tranquilo. Nunca ninguém entrou no nosso quintal, nem para levar nada. E já dormiu até aberto o portão. Já esqueci o portão aberto e não vi ninguém, nunca mexeu nada. Mas ali é um lugar muito bom. Louva a Deus. Deus preparou um lugar de descanso, tranquilo. Pensa no paraíso. É o nosso lugar que nós moramos. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos, só sabe quem passa. Quem está à frente da obra é apedrejado mesmo, passa por angústia, por lutas. Muitas vezes até os próprios parentes não podem fazer nada. Deus até fecha para que ninguém nem te ajude. Para você, porque a experiência é para você. E eu até costumo dizer, só vai aprender e saber passar quem for ficar no lugar da outra pessoa. Quem está sentado, chegar no ensaio é tão gostoso. Chegar, sentar, cantar e ir embora. É tão
tão gostoso. Mas ninguém sabe o quanto dói, o quanto é difícil estar à frente. E muitas vezes nós queremos fugir, mas Deus pega, não, é aqui que você tem que ficar. É aí que você tem. E se sair é pior. Eu até falo assim, a gente entrou num funil que não tem saída. Muitas vezes as pessoas falam, para mim está difícil, irmão. Se nós fôssemos contar, nós não precisa contar o nosso Deus vivo. Ele vê e conhece tudo, tudo. E no momento certo, Ele entra com a solução e com a resposta das nossas orações. Eu sou uma pessoa muito calada, não gosto de comentar. Minha mãe, meus pais, a família, todos sabem. Conhece muitas vezes que eu estou passando por alguma coisa pelo olhar da gente, né? Mas eu sou calada, fico quietinha, Jesus, o Senhor sabe. Mas no momento certo, o Senhor dá vitória. E a gente só agradece a Ele. Vale a pena. Os dias em Canário, eu falei, o que compensa ficar um dia com Deus? Aquele dia, nós conversando, eu falei, só Deus sabe as forças que Ele dá nos momentos que nós não podemos falar. Durante esses 3 anos que aqui estamos, nesse dia com Deus, quantas vitórias temos alcançado? Vale a pena pagar o preço. E nesse final de semana eu aprendi mais uma, que eu tenho que agradecer pelo camelo, né? Pelas coisas que acontecem, pelas provas que Deus faz as pessoas passar, nos permite passar. Muitas vezes aquela pessoa está falando algo que a gente está doendo, está difícil, mas no momento nós não estamos entendendo que ela está sendo até usada por Deus, como o pregador falou, para que eu venha me colocar de joelho. E nessa hora que eu venho me colocar de joelho, Deus fala comigo, Deus usa, porque aquela pessoa fez com que eu precisasse me colocar de joelho. E no momento que a gente está passando pela luta, a gente não entende. Mas lá na frente, aí, Jesus, eu te agradeço porque eu passei por aqui e eu fiquei de joelho o ano inteiro. Durante o ano inteiro eu tive de joelho por aquele problema, por aquela luta. E não sabia que Deus estava me preparando para uma vitória tão grande lá no final. Só que quando vem a vitória, a gente esquece que passou pelos problemas. Quando estamos passando, porque eu estou passando. Mas quando vem a vitória, a gente esquece. É quando está grávida, né? A gente está grávida, preocupada. Ai, vai nascer, vai, meu Deus, nascer. Neném nasce, a gente esquece as dores que passou. E o neném é tão lindo receber a bênção, né, nas nossas mãos. E as lutas são para isso, é para nossas vitórias. E esses dias eu conversando com a Evangelina. Eu e a irmã Cacilda passamos na casa dela, falando com ela. Evangelina, você está sumida, Evangelina, o que está acontecendo? Ela falou, Gedara, irmã Cacilda, eu estou tão desanimada. Parece que a luta, não Gedara, acho que vai compensar. Não, Evangelina, continua, não pode. Adianta ficar desanimada, adianta se parar no meio. Não, vamos, Evangelina. Não, olha, do mês ela deixa lá, ó. Evangelina continuou, começou a vir de novo. Não, eu vou, Gedara, eu vou, mesmo desanimada. Mas Deus tem dado a vitória tão linda para ela. Sexta-feira, ela conversou comigo na quinta sobre o noivado. Na sexta, o filho dela estava ali e ele também recebeu o batismo do Espírito Santo. Aí eu disse para ela ontem, Evangelina, se tivesse desanimado aquele dia, a vitória estava tão perto, mas a gente, quando a vitória está perto, nós desanimamos. Porque a luta está grande, eu desanimo, mas a vitória está tão perto. Então, você nessa tarde que está aqui, que está passando por um momento de dificuldade, lembre-se, a minha vitória está chegando, é por isso que a luta está grande. E se coloque aos pés do Senhor. É nesse momento que você tem que se colocar mais. Está difícil, que se coloca mais, se desdobra mais. Ficar dentro de um quarto trancado, ficar dentro de uma casa trancada não vai resolver. É aos pés do Senhor. Vai ter oração amanhã, eu estou lá. Vai ter consagração, eu estou lá. Vai ter vigília, eu estou lá. Mesmo só gemendo, porque tem hora que a voz não sai. A angústia é tão grande que não sai palavras, é só gemer. Mas aos pés do Senhor nós encontramos força. Sexta-feira nós temos vigília aqui novamente. Eu convido as irmãs, vamos sair do nosso apogeu e vir agradecer, irmão. 2
2 horas de vigília, das 11 às 3 horas, né? Das 11 às 2 horas de vigília. Parece ser tão difícil, mas não é. E vale a pena esse sacrifício. Sexta-feira retrasada eu cancelei o estágio coral porque ia ter vigília. Falei, vou cancelar, que aí não tem desculpa, né? Na última hora liguei, manda mensagem para todo mundo, não vai ter então ensaio. Os irmãos ficam para a vigília, mas os irmãos do coral não estavam na vigília. Aí a gente fala, meu Deus, cadê o povo da oração? Veio uma tempestade, veio a chuva, veio isso e aquilo. Mas tinha gente aqui que não nem tomou banho, mas veio para a vigília. Então, quando a gente quer, a gente faz o sacrifício. Quarta-feira é o nosso dia com Deus. Eu creio que será o último dia com Deus desse ano, porque o mês de dezembro, as 2 últimas semanas é o Natal e o Ano Novo. O dia com Deus vai ser prejudicado. Mas eu conto com a igreja cheia na próxima quarta-feira. Hoje não deu tempo todas darem o seu testemunho, mas próxima quarta tem o dia todo. Das 8 às 4 da tarde é tempo para nós dar testemunho. Se você não pode vir de manhã, venha no horário de almoço. Se você não pode vir no horário de almoço, venha a 1 hora. Faz o almoço, deixa as crianças 1 hora, esteja aqui e você estará testemunhando. Traga hino, traga louvor. O horário que menos tem, gente, é da meio-dia às 2 da tarde. É o horário que tem menos pessoas, né? Mas que os irmãos venham despertar nesse horário também e venham aqui dar o seu testemunho. Temos o testemunho da irmã Gislaine para ouvir, que está guardado ali no óleo, mas na próxima quarta vai estar ouvindo também a nossa irmã Gislaine também dar o seu testemunho. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Sábado, tivemos a... Pode não estar vendo a tua adoração, mas estão escutando você adorar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo alguém escutando a adoração, por que não lembrar de Paulo e Silas da prisão? A Bíblia vai dizer que quando eles adoravam e oravam ao Senhor, os outros presos o escutavam a sua adoração. Eu tenho uma notícia para você, irmão. Enquanto você adora, enquanto você glorifica o Todo-Poderoso, vai ter alguém escutando a tua adoração e vai dizer: eita, peraí, ele está passando por luta, ela está passando por prova, está adorando o Todo-Poderoso. Eu também vou adorar, eu também vou glorificar, eu também vou exaltar o nome santo de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que quando eles estão louvando, adorando ao Senhor, Senaqueribe se levanta com seu exército para saquear Israel, para acabar com tudo que está em Israel, dizendo: vamos matar todo mundo que está em Israel e vamos saquear Israel. A Bíblia vai dizer que quando o rei recebe esta notícia, o rei fica doido. Por quê? Porque ele coloca na linha de frente da guerra os levitas, e um vai olhar para o outro dizendo: rapaz, eu não sei manejar uma espada, eu não sei manejar uma lança, eu não sei pegar no escudo. O que eu sei é tocar a minha harpa, tocar o meu tamborim, tocar o meu pandeiro, tocar a trombeta e adorar o Todo-Poderoso. Dá uma olhada no seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: ei, as maioria das lutas não foi vencida na espada, não foi vencida na lança, não, foi vencida adorando o Todo-Poderoso, foi vencida glorificando o Rei dos Reis. Eu imagino
acabar com esse povo e também com esse povo. Oh, aleluia. A Bíblia vai dizer em Salmos de número 137 que o povo agora está cativo, o povo de Israel. E eles estão dizendo: não vamos mais adorar, não tem como mais glorificar. E o inimigo fazendo chacota da cara deles, dizendo: agora eu quero ver vocês adorar, agora eu quero ver vocês glorificar. Cadê aqueles hinos, aquelas canções, aqueles louvores que vocês adoravam em Sião? Aleluia. Alegra o nosso coração também. Agora eu quero ver vocês alegrar o nosso coração. E a Bíblia vai dizer que eles vão olhar e dizer: penduramos as nossas harpas no salgueiro, não temos mais condições de adorar. Olha para o seu irmão e diga para ele: se você está com a sua harpa pendurada, nesta tarde é tarde de resgatar a tua harpa e adorar o Todo-Poderoso. O inimigo não tem poder para fazer chacota na tua cara. Você nasceu para adorar Ele. Eu imagino Davi olhando no Salmos de número 27, dizendo: Deus, aleluia, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei e me recearei? Quando os malvados meus me cercarem para comer a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que estivesse na guerra, o meu coração não temeria. Ainda que o exército me cercasse, nele eu confiaria. Aleluia. Pega na mão do seu irmão, fecha os seus olhos nesta tarde. Urabai assumi na cama da provinação e na raça. É por isso que Davi escreve no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e fortaleza, nele eu confiarei. Versículo 7: me cairão ao meu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu dou a palavra para você. Você está nesta tarde no esconderijo do Altíssimo. Você não pode ser atingido. E mil vai cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você não querendo se levar? Vamos matar todo mundo. Vamos assumir na cama. Vamos destruir todo mundo. Assumir na cama de provinarássia. E eles começam a marchar rumo ao exército de Israel. Olha para o seu irmão, diga para ele: nós somos um exército, aleluia. Diga assim: nós vamos ganhar essa peleja. É de mãos levantadas e adorando o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia vai dizer em Êxodo que quando os filhos dos amalequitas vêm contra Israel para pelejar, Moisés chega a Josué dizendo: ei, pega os melhores homens de luta, os melhores homens de peleja e vai para a guerra. Porque quando vocês estiverem lutando, eu vou para o monte orar e interceder pelo povo de Israel.
se coloque em pé em nome de